CBN, Café com Política. São 10h48. Olá, Bruno, um bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, senhor Felipe Pereira. Bom Olha só, dia. está estiloso, hein, com esse azul Ele tá na piscina. cor, na cor preferida, eu acho a mais bonita que ele usa. Mas Top, é top. um tom bem bonito, bem vivo, né? O Bruno, deixa eu te contar uma coisa que você já está acompanhando, logicamente. Ontem nós antecipamos, né, que confirmaria-se provavelmente o nome do Márcio Postman para a presidência do IBGE, e a gente comentou sobre ele, e também sobre o desconforto da Simone Tebet quando entrevistada aqui na CBN pelo Milton e pela Cássia. Vamos ouvi-la de novo, porque o nome foi confirmado e muita polêmica e resistência, aparentemente, ao nome dele. Vamos ouvi-la. Eu não tenho que achar nada, Milton, isso não me foi colocado na mesa. Hoje nós temos um IBGE que passou por uma situação delicadíssima o ano passado. Aliás, o censo, vamos lembrar, era para ser feito em 2020. A senhora já tem um nome? Não, eu não tenho nome. Eu estou trabalhando com o Cimar, o presidente do IBGE, inclusive porque o censo não terminou. O censo terminou, mas a coleta de dados. Agora é hora de colocar, né, no sistema e entregar para a população o resultado. Mas é a senhora que vai indicar o nome? Não tenho. Não é a senhora que nomeia? Nesse momento nós não estamos discutindo mudança de nome. É isso que eu quero dizer. Não chegou nada em relação a qualquer tipo de pedido e não estamos discutindo o nome do IBGE. E a senhora nem pensou no nome de Postman? Para ter uma análise se é bom, se é ruim, se vale a pena ou não vale a pena? Eu estou trabalhando com o presidente posto. Tá bom. Né? Eu nem conversei com o Cimar sobre possível troca. Então eu não vou adiantar qualquer assunto que não me foi colocado à mesa. Ela não, mas em compensação o governo federal já estava com tudo certo. Já, tanto que anunciou horas depois e ela se sentiu bastante desconfortável com as perguntas muito bem colocadas do nosso âncora da CBN, né, Bruno? O fato é que, no caso, essa relação do Postman com Campinas, e por isso a repercussão aqui no Café com Política, ela deve ser feita até porque ele foi presidente do IPE entre 2007 e 2012, sim, nessa transição do governo após a eleição de Lula. Ele presidiu Fundação Perseu Abramo, foi candidato do PT à Prefeitura de Campinas em 2012 e 2016, dirigiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade de São Paulo, na época no governo de Marta Suplicy, também do PT, e ele é titular da Universidade de Campinas, pesquisador de estudos sindicais, de economia do trabalho, lá do Instituto de Economia da Universidade, tem doutorado por aqui também, então é uma personalidade bastante conhecida dos campineiros. Bruno, o que você sentiu? Você achava que ele teria o nome tão... teria tanta resistência, se é a palavra correta para a gente colocar agora? Na verdade, a gente tem acompanhado uma repercussão muito forte em cima disso, né, Carol? Eu acho que menos até em função de quem é Postman e quem é Postman dentro do PT, que não é novidade para ninguém, que é um quadro do partido, não estou dizendo que é necessariamente um quadro político-eleitoral, mas é um quadro do partido, alguém que faz parte ali dos seus processos de formulação e debates, principalmente internos, para definir pautas econômicas, né, as visões sobre diferentes setores da sociedade, mas eu acho que está chamando muita atenção justamente porque destoa, considerando a sua atuação e o seu pensamento econômico, vamos dizer assim, em relação à equipe econômica que foi desenhada atualmente no governo Lula III, que, diga-se de passagem, não é a equipe econômica de Lula I, não é de Lula II, não é de Dilma, né? É uma outra lógica de equipe econômica, né? Pensemos que a Haddad mesmo, e a gente até brincou com isso aqui essa semana, né? Quando falou assim, a Haddad mesmo mais tucano dentre os petistas aí, né? Até o Felipe deu risada, né? Quando eu falei isso aqui naquele dia. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um outro tipo de orientação econômica e um outro tipo de composição política nos ministérios que estão dentro dessa lógica econômica, envolvendo aí planejamento, envolvendo o próprio ministério que está nas mãos do vice-presidente Alckmin no que toca ao desenvolvimento, a política diretamente com a indústria e, consequentemente, o Fernando Haddad à frente ali da Fazenda. Então, acho que destoou muito. Por quê? Porque a equipe econômica tem se mostrado, né, Carol, uma equipe econômica muito mais alinhada de modo menos radical a algumas perspectivas mais desenvolvimentistas, ou até mesmo uma intervenção estatal mais forte, e Postman é justamente na contramão disso tudo, né? Está no outro campo, vamos dizer assim. E ao encontro do que você está dizendo, vem a afirmação extremamente forte do Edmar Baixa. Ele presidiu nos anos 80, o IBGE, e numa entrevista ao Estadão, ele disse que se sentiu ofendido com a escolha. E na
entre aspas, na frase em que ele pontou sobre isso, ele acha que Postman é um ideólogo, é assim que se fala, né? Que tem uma visão totalmente, ou seja, ideológica da economia e não técnico, como ele achava correto. Então, ele até comentou, e de forma contundente, não terá problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia, como fez no IPEA. Estou ofendido como ex-presidente do IBGE. Todos os economistas, pelo menos muitos do que a gente ouve, né, na mídia, aqueles que a gente acompanha também, alguns que a gente conhece, né, Carol, que tem uma orientação menos intervencionista do Estado, tentam pensar uma dose entre Estado e mercado, vamos dizer assim, são muito críticos. Por quê? Porque o Postman andou falando algumas platitudes até mesmo, né? O Seidenberg, mais cedo, por exemplo, sentou a lenha também, né, no jornal da CBN, no próprio Postman, principalmente naquilo que ele falou sobre o PIX, né, falando que o PIX seria algo associado quase com uma lógica de colonização, enfim. Lógico que está fora de contexto também as discussões, aquilo que a gente fala, né? As pessoas gostam de pensar também, ficar colocando as coisas fora de contexto, mas acho que o principal ponto que interessa para nós aqui é o seguinte: há um desconforto no governo, pensando do ponto de vista da análise política. Não vou nem ficar entrando nos pormenores econômicos, até porque eu não sou economista, né, para ficar discutindo pormenores econômicos, mas eu acho que tem a questão política que importa aqui, que é o seguinte: faltou combinar com os russos, né? Em que sentido? Simone Tebet, na entrevista, mostrou que está no seu modo full pistola. Essa que é a verdade, né? Ficou nítido ali. Como que é o da modo maneira full como ela pistola? falou. Full pistola, né? Full pistola. Na verdade, eu estou emprestando esse termo, viu, eu ia Carol? Não usar é a palavra minha, viu? Não é... desconfortável, ficou pequena aí para sua expressão. Exato, né? Exato. Por quê? Porque, na verdade, é assim, ó. Ficou nítido que não é o que ela queria, e embora o IBGE não seja um órgão diretamente vamos pensar assim, de intervenção econômica imediata, porque é justamente aquele que lida com as estatísticas que vai subsidiar as ações de planejamento, fazenda e de todos os ministérios como um todo, o que é preciso que a gente compreenda? Parece que há uma insatisfação com essa indicação, com esse atropelo por parte do presidente. É claro que a gente precisa lembrar sempre o seguinte: quem determina o que vai ser o governo é o comandante-chefe do rolê, que é o presidente da República. Então ele pode nomear, deixar de nomear quem ele quiser, mas ele tem que lidar também com o descontentamento político. E Tá teria certo. que previamente conversar com esses partidos, né? Acho que esse que é o ponto principal. E ao que tudo indica, informação de bastidor, né? Pelo menos o que saiu na mídia também, tem sido ventilado, é que o Paulo Okamoto, que era a grande figura do Instituto Lula, teria chegado para Lula e pedido. Falou: olha, Lula, tem o Postman, coloca ele aí e tal. E aí Lula parece que teria atendido isso tudo. Vamos ver se de fato é isso, vamos ver se essa nomeação de fato vai se sustentar, porque a crítica tem sido muito grande e incisiva, até porque o mercado tem recebido de maneira muito positiva também as orientações do governo. E o grande trunfo até aqui do governo federal tem sido o avanço na agenda econômica, que é o que tem dado também um certo ganho de popularidade e uma certa sustentação. Aprovação da reforma tributária recentemente na Câmara dos Deputados, aprovação do novo arcabouço fiscal. É a pauta, aliás, que o governo, na verdade, tem conseguido avançar no legislativo, que é um legislativo que tem uma orientação ideológica completamente diferente. O que mostra, portanto, que, em alguma medida, aqueles que estão à frente dessa grande pauta econômica, Haddad, Tebet, Alckmin e derivados, estão no caminho, pelo menos certo até aqui, de negociação com o Congresso. Se você começar a mexer, embora não está mexendo diretamente nesses ministérios da pauta econômica, mas no seu entorno, certamente isso vai começar a gerar críticas por parte daqueles que vão fazer o processo de decisão dessas políticas públicas, viu, Carol? Importante registrarmos aqui que nós aqui da CBN Campinas entramos em contato com o Márcio Postman. Ele está em uma reunião agora de manhã. Quem conversou com a gente é um dos assessores próximos. Ele também visualizou nossas mensagens e nos retornou dizendo que estavam em reunião e eles iam tentar se comunicar aqui com a gente para uma entrevista ou uma declaração, mas até o momento ainda não foi possível, que nós gostaríamos de ouvi-lo, inclusive, sobre essas divergências a respeito do nome e até o que ele pensa a respeito de sua participação e de sua atividade junto ao IBGE. E eu A acho... gente fica no aguardo. E eu acho que isso alimenta ainda mais essa sensação de desconforto que causou a forma em que o nome dele foi anunciado. Como a Miriam Leitão usou hoje de manhã no Jornal da CBN. Uma bola nas costas da Simone Tebet. Ela levou uma bolada, justamente depois de falar que não tinha nada e não sei o que, e aí foi atropelada. Foi um rolo compressor passou em cima dela, basicamente. O Bruno falou gente, bem, tinha que ter combinado antes, né? E tem um outro ponto que eu quero acrescentar aqui, Carol. Não é a primeira vez que essa
pauta, eu não estou falando pauta econômica aqui, ou esses entornos econômicos dos ministérios, que a gente sabe que cada um tem a sua responsabilidade, os órgãos de Estado também. Mas tem uma questão aqui que é fundamental. Lembra que o Lula já deu um deslize grande na transição de governo, quando quis nomear Guido Mantega. E aí gerou toda aquela baita reação contrária e teve que voltar atrás. Isso que a gente estava falando dos grupos de trabalho da transição política ainda no final do ano passado, né? Então com o Guido já foi aquele baita deslize, né? E com o Postman tem também muito desse ranço, vamos dizer assim, por parte desses setores mais críticos, né? Certo. Bruno, obrigada, viu? Amanhã a gente está de volta aqui para mais um Café com Política. Combinadíssimo. Um abraço para você, Carol, Felipe, todos os nossos ouvintes. Até. Até. Informação chegando agora com o Enzo Urniani sobre o evento que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas está fazendo hoje para alertar